Olá, meu nome é Ana Carolina, estou aqui para falar sobre a minha segunda onda de ressonância harmônica. Agradeço as pessoas que curtiram e assistiram o meu primeiro vídeo. Peço desculpas por ter colocado somente alguns arquétipos, eu vou manter esse padrão, pelo menos por enquanto, são os primeiros vídeos do canal. Eu acho que o mais importante é a mensagem que eu tô tentando passar, né? Para ver se eu consigo ajudar alguma pessoa que ouça a esses vídeos. Na segunda onda, eu fiz somente 2 pedidos, que foi aprender a soltar e entrar em fase com o todo. Eu queria falar um pouco sobre catarses. Eu acho que as catarses, elas não são necessárias, porém acontece com frequência. Quando a gente recebe a onda, é uma frequência vibracional que está ali vibrando no seu desejo, né? Na mesma frequência que o seu desejo. E quando a gente pede, normalmente é porque a gente não tem aquilo. Então, a gente está vibrando de uma forma totalmente diferente daquilo, né? Então, existe esse choque entre as duas vibrações, e se você não consegue soltar, se você não consegue aceitar, você entra em atrito com aquilo que tá vindo, aquela frequência que tá vindo, né? E, assim, nem todas as pessoas vão passar por catarses, né? Acho que também depende do que você pede. Se você coloca alguma coisa que está muito longe da sua realidade, eu acho que fica mais difícil de você conseguir entrar naquela frequência. Eu também tenho aí essa facilidade de me emocionar e de entrar nas coisas de uma forma muito intensa. Então, talvez, para mim, pareceu que foi mais intenso as catarses, né? Mas nem todo mundo vai passar. De qualquer forma, para mim, eu prefiro 1000 vezes ter passado as catarses do que nunca ter mudado do que eu era para o que eu sou hoje. Então, assim, independente de qualquer coisa, foi muito melhor. É melhor você ver o que está acontecendo, por pior que seja, do que você deixar de ver e continuar vivendo a mesma vida, né? Então, de qualquer forma, para mim, vale muito a pena, mesmo que eu tenha passado muitas catarses que eu vou aí falar para vocês durante os vídeos. Por que eu tô falando disso? Porque na segunda onda, quando eu pedi, eu estava numa catarse muito grande, de todas as áreas da minha vida está bem desequilibrada. E aí eu não sabia mais o que fazer, né? Então eu não tinha como eu fazer os pedidos para tudo aquilo que estava errado. Eu nem sabia o que pedir. Então eu simplesmente fui e falei, eu preciso aprender a soltar, né? Então esse foi o primeiro pedido, e entrar em fase com o todo. Para mim, eu entendi naquele momento que seria que tudo que fosse o melhor para mim iria acontecer se eu conseguisse colocar a minha vontade de acordo com a dele, né? Então, o que aconteceu na segunda onda? Uma oscilação muito grande, eu tinha altos e baixos, e assim, quando às vezes eu estava bastante feliz, sentindo super bem, a meditação era maravilhosa, eu conseguia me concentrar, muitas coisas aconteciam, né? Sincronicidades o tempo inteiro, e tinha momentos em que eu entrava em algumas catarses que eu chorava muito, eu ficava desesperada, eu queria que as coisas mudassem, não queria aceitar as coisas que eu estava vendo sobre eu mesma, né? E sobre as minhas crenças. E eu queria negar aquilo, né?
e também não queria desapegar de algumas coisas que eu acreditava que eram verdades. A materialização dos desejos começou a ficar mais rápido, acelera. Para coisas pequenas, era muito rápido, assim, eu pensava em alguma coisa e aí daqui a pouco aparecia, né? Ou pensava em alguma pessoa e tudo mais, e aí a pessoa aparecia do nada e conversava e tudo mais. Aí uma coisa bem interessante que aconteceu é que eu comecei a sentir alguns chakras. Por exemplo, tinha uma sensação de abertura dos chakras quando eu sentia felicidade. Às vezes vinha aquele sentimento de felicidade, uma, uma expansão, e aí eu sentia na área assim do coração, no peito, como se fosse se expandindo, abrindo, né? E sentimentos que eram não tão bons eu sentia também, tá? Nesse primeiro momento eu cheguei a sentir o chakra básico, o sacro, o plexo solar e principalmente o cardíaco, era o que eu mais sentia. E às vezes assim, os sentimentos que vinham quando acontecia alguma coisa, afetava direto no chakra e às vezes eu ia procurar na internet para saber se tinha a ver e sempre era o chakra correspondente àquele sentimento mesmo. Eu tinha alguns momentos, como eu já tinha falado da primeira vez, né, que era uma unificação mesmo, né, eu entrava num estado de unificação. E aí começou a se alargar o tempo que eu ficava nesse estado, né? Eu não cheguei a ficar um dia inteiro, não. Mas cheguei a ficar, por exemplo, 1 hora nesse sentimento. Uma coisa que antes era questão de 3 minutos, 5 minutos, eu cheguei a ficar 1 hora. E era maravilhoso, né? Era uma expansão muito grande. Quando eu entrava nesse estado, eu tinha um sentimento de que tudo estava certo, que eu não tinha problema nenhum, que eu não tinha nenhuma necessidade, que estava tudo maravilhoso. E até mesmo se eu pensasse em alguma coisa ruim que tinha acontecido no passado, eu agradecia, eu conseguia agradecer de coração por aquilo, porque é como se tudo estivesse sempre certo. É uma aceitação de todas as coisas que aconteceram na vida e que estavam acontecendo, uma aceitação da realidade, né? E uma das catarses que eu passei, que eu acho que foi, assim, uma bem intensa nessa segunda onda, foi um choque de crenças. Eu tinha, né, uma crença católica, né, eu cresci na igreja católica e eu participei muito de grupo de jovens e tudo mais, então eu tinha uma crença muito forte, né? Eu participava muito, eu gostava muito, estudava, então teve um momento que eu entrei, né, num questionamento de se eu estava fazendo a coisa certa, se Deus ia me castigar, se aquilo não era uma coisa do mal. E eu pensei em parar a RH, né, na segunda onda, porque eu entrei nesse negócio e aí eu acabei descobrindo que ainda existia muita crença. Eu achei que eu já tinha, né, há muito tempo deixado essa crença, né, de Deus é uma pessoa, que Deus é punitivo, tudo. Eu achei que eu não tinha isso, mas existia ainda lá dentro essa crença e o medo, né, de Deus, né, e de a pessoa, de ele ser uma pessoa que iria me castigar e tudo mais. E aí a segunda catarse muito importante que aconteceu foi uma resistência muito grande do ego,
que eu tinha medo de parar de existir, né? Quando eu ouvia as palestras e tudo mais, e aí começou a acontecer essas coisas, eu pensava assim, eu vou deixar de existir, né? E se eu deixar isso continuar e eu continuar fazendo essas imersões, né? Eu vou acabar deixando de existir. E aí tudo que eu quero eu não vou poder ter mais, os meus desejos nenhum vai ser realizado, porque eu não vou desejar mais, é, os meus objetivos eu não vou conseguir atingir, né? E aí começou uma confusão muito grande dentro de mim por causa disso. E aí eu vi que isso daí era uma resistência muito grande que eu estava colocando para evitar a mudança, né? E aí eu fiz bastante EFT, escrevia as crenças e aí eu fazia afirmações ao contrário daquilo para tentar contornar a situação e continuar. Mas eu continuei, tá? Fazendo a ressonância e fui aprendendo cada vez mais e tendo assim uma noção maior também de mim mesma, de como que eu era e do que eu queria me tornar. Teve uma coisa que aconteceu que talvez eu poderia não relacionar, mas eu acho que tudo é relacionado, né? Quando você está fazendo uma coisa assim tão forte, né? Que eu tive uma projeção astral e eu tive uma memória de alguma coisa que eu vivi, mas eu tenho certeza que não foi nessa vida. Então, acredito que tenha sido uma memória de outra vida. E não é relevante contar, não foi nada assim, mas me veio isso daí e teve a projeção também que aconteceu espontaneamente, sem eu parar para meditar, escutar nenhum áudio, meditação guiada, nada. Foi espontâneo, né? E aconteceu. Então é isso, agradeço vocês e eu gravo a terceira onda no próximo vídeo. Se puderem deixar um like, eu vi que muitas pessoas visualizaram, né? Eu nem esperava isso, de verdade. A minha intenção é simplesmente que eu possa estar contribuindo com a vida de alguém em algum momento, que isso chegue para alguma pessoa que precise ouvir as coisas que eu tenho para falar. Então, se vocês puderem incentivar, né, inscreva no canal, eu vou colocar os outros vídeos ainda essa próxima semana. Muito obrigada, tchau, tchau.